Professora Selene, de Bioquímica, hoje gravando uma aula de Química de Neurotransmissores. Começando por classificar os neurotransmissores considerando a característica química molecular. Alguns neurotransmissores têm a característica de aminoácidos ou peptídeos, que eu vou melhor explicar no próximo slide. Outros neurotransmissores têm na sua cadeia o radical amina. Derivado ou constituindo essa classe de neurotransmissores tem a acetilcolina e as monaminas, serotonina e catecolaminas. As catecolaminas correspondem a 3 neurotransmissores, dopamina, epinefrina e norepinefrina. Além disso, tem alguns neurotransmissores que têm a característica de peptídeos. E o óxido nítrico também pode ser considerado neurotransmissor, mas nessa aula nós não vamos falar sobre óxido nítrico. No próximo slide eu vou melhorar essa classificação de aminoácidos. Então, quais aminoácidos são considerados ou podem agir como neurotransmissores? A glicina, o aspartato. Aí o glutamato. O glutamato, além dele próprio poder agir como neurotransmissor, a partir dele é sintetizado o neurotransmissor GABA. Do mesmo jeito aqui, a histamina é sintetizada a partir do aminoácido histidina. E tem alguns neurotransmissores que têm a característica de peptídeo, que é a encefalina, a endorfina e a substância P. Vamos começar falando dos neurotransmissores que são classificados como catecolaminas. Por que essa classificação? Porque na estrutura química do neurotransmissor tem um radical semelhante ao que se encontra na molécula do catecol. Então, percebam que os neurotransmissores têm esse radical aqui, ó, que vem da molécula do catecol, ou é semelhante ao da molécula do catecol. A síntese desses neurotransmissores, classificados como catecolaminas, ela inicia-se com o aminoácido tirosina. O aminoácido tirosina, por ação da enzima tirosina hidroxilase, é convertido na molécula de L-dopa. Então, insere ou uma hidroxila é inserida nessa posição do anel. A partir daí, a L-dopa, por ação da enzima aminoácido aromático descarboxilase, ela se transforma em dopamina. Então, percebam que esse radical carboxílico aqui, ele já não existe na molécula da dopamina. Por isso que a enzima é uma descarboxilase. A partir da dopamina, por ação da dopamina beta-hidroxilase, sintetiza-se o neurotransmissor norepinefrina. Qual a diferença com o anterior? Tem uma hidroxila nessa posição. E a partir da norepinefrina, por ação da enzima fenil-etanolamina N-metiltransferase, ocorre a síntese da epinefrina, com uma pequena mudança nesse radical. Então, os 3 neurotransmissores classificados como catecolaminas, eles têm esse radical aqui em comum, que é um radical semelhante ao catecol. Bom, vamos melhorar um pouco isso ou falar mais detalhes a respeito dessa síntese. Então, aqui está o aminoácido tirosina, numa primeira reação, catalisada pela enzima tirosina hidroxilase. O aminoácido tirosina, ele é hidroxilado, entra uma hidroxila nessa posição aqui, e ocorre a síntese da L-dopa. Essa enzima, ela é ativa a partir do momento que tem como cofator a tetrahidrobiopterina, e também, para manter o caráter reduzido dessa molécula, tem ação do NAD reduzido, do NADP reduzido. Depois que o L-dopa é sintetizado, numa segunda reação, a enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos catalisa a reação de retirada desse radical carboxílico aqui, na forma de CO2. E a partir do L-dopa sintetiza-se a dopamina. Aí vem uma situação bastante interessante. Essa enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos, para ficar na forma ativa, ela depende de um cofator. O cofator é o piridoxal fosfato, que é a vitamina B6. Então, a atividade dessa enzima que transforma a L-dopa em dopamina depende da vitamina B6.
Uma outra característica, que eu vou explicar um pouquinho aqui, melhorar no próximo slide, é a ação da carbidopa. Alguns indivíduos com algumas patologias que têm deficiência dos neurotransmissores catecolaminas, eles podem receber como medicamento a L-Dopa. Então, a L-Dopa é administrada para o indivíduo com a expectativa de que essa L-Dopa ela seja convertida nos neurotransmissores catecolaminas. Só que, se administrar a L-Dopa via oral, essa L-Dopa ela vai ser convertida em outros compostos antes de atingir as células do cérebro. Porque fora das células do cérebro também tem enzimas descarboxilases de aminoácido aromático. Então, como que é resolvido isso? Administra-se para o indivíduo a L-Dopa como fármaco e junto com a L-Dopa coloca-se a carbidopa. Então, ele recebe uma administração oral das duas coisas juntas, L-Dopa mais carbidopa. A carbidopa é um inibidor da enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos. Então, a carbidopa ela vai impedir que a L-Dopa seja degradada antes de chegar no cérebro. Quando chega no cérebro, a carbidopa ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que a gente já estudou o que é isso. Então, só a L-Dopa entra nas células do cérebro. Portanto, lá no cérebro vai ter uma quantidade de L-Dopa para ser transformada em dopamina. E o inibidor dessa enzima aqui, ele não consegue chegar nas células do cérebro. Então, seria mais ou menos assim. Essa linha tracejada está representando a barreira hematoencefálica. Do lado de cá, as reações que vão ocorrer nas células do tecido cerebral. E do lado de cá, antes de atingir essas células. Seria como se você estivesse pensando isso aqui no plasma sanguíneo. Então, a L-Dopa, ela tem que atravessar a barreira hematoencefálica, tem um transportador para isso. Dentro das células do cérebro, a L-Dopa, por ação de uma enzima, ela é transformada em dopamina. E assim as outras reações vão acontecer. Bom, acontece que se administrar para o indivíduo L-Dopa, antes de atravessar a barreira hematoencefálica, essa L-Dopa pode ser convertida a outros compostos. Então, para que serve a carbidopa? A carbidopa ela é um inibidor da transformação de L-Dopa em dopamina, fora do cérebro. Significa, então, que enquanto a L-Dopa estiver na circulação sanguínea, ela não vai ser convertida em dopamina. Quando chegar próximo das células do cérebro, a L-Dopa atravessa a barreira hematoencefálica e pode, no meio intracelular, ser convertida em dopamina. Aí a carbidopa não atravessa. Se a carbidopa não atravessa, ela não vai inibir essa enzima aqui dentro das células do cérebro. Existem outros inibidores nesse processo todo, né? Tolcapona, entacapona e assim em diante. Isso aí eles inibem outras vias. Inibem vias de degradação da L-Dopa. Bom, como ocorre a transformação de tirosina e de L-Dopa? Então, a tirosina é um aminoácido que por ação da enzima vai ser transformado em L-Dopa e futuramente, em outras etapas, a L-Dopa vai ser convertida em dopamina e assim sucessivamente. Só que pode acontecer dessas moléculas serem degradadas antes de serem transformadas no neurotransmissores. O próprio aminoácido tirosina, ele pode sofrer ação de acetilação, de metilação, de glucuronidação e vai ser degradado e eliminado pela urina. O produto de degradação é eliminado pela urina. A L-Dopa também pode sofrer diferentes reações, de tal modo que ela vai ser degradada e vai ser eliminada pela urina. Então, se não houver inibição da degradação de L-Dopa, antes dela atingir as células do cérebro, não adianta administrar para o indivíduo, via oral, a L-Dopa como se fosse um fármaco, porque ela vai ser degradada e vai ser eliminada.
Bom, depois que a L-Dopa, que a tirosina foi transformada em L-Dopa. A L-Dopa, por ação de enzimas, ela vai ser transformada em dopamina. Essa dopamina, nos neurônios, nas células do cérebro, ela vai ser armazenada em vesículas. Então, tem transportadores que pegam essa dopamina sintetizada e armazenam em vesícula. Essa dopamina fica guardada nas células do cérebro, armazenada em vesículas. Quando necessário, essa vesícula, a membrana da vesícula, se funde com a membrana do neurônio e a dopamina que estava armazenada aqui dentro da vesícula, ela é liberada. Aí ela vai atingir a fenda sináptica. Atingindo a fenda sináptica, no neurônio pós-sináptico, tem proteínas, aqui representadas dessa forma, que são receptores de dopamina. Então, a dopamina ela vai se ligar numa proteína específica para poder o efeito desse neurotransmissor ser sentido pelo indivíduo. Depois que a dopamina ligou no receptor pós-sináptico e o efeito aconteceu, essa dopamina tem que desaparecer da fenda sináptica. Uma das possibilidades é a dopamina voltar a entrar no neurônio pré-sináptico. Dentro do neurônio pré-sináptico, ela é transformada por enzimas MAO, que eu já vou explicar detalhes, em compostos que são eliminados pela urina. Então, eu consigo saber se a quantidade de dopamina está correta naquele indivíduo, não é analisando a dopamina, isso é muito difícil, nem sei se existe, mas é analisando este composto, que é resultado da degradação da dopamina, que chama homovanilato, porque esse composto aqui ele é excretado na urina. Então, em algumas patologias que imagina-se que a quantidade de dopamina está fora da quantidade normal, como descobrir isso? Coletando a urina do paciente e analisando na urina o homovanilato. Já tem uma quantidade referência normal. Dependendo de quanto encontrar de homovanilato na urina do paciente, faz-se uma relação com a quantidade de dopamina. Como é que são esses receptores de dopamina? São proteínas, então esse fio azul aqui, entendam que é uma sequência de aminoácidos formando uma proteína, e tem receptores de dois tipos. Tem receptores denominados de D1 e receptores denominados de D2. Dependendo de qual receptor a dopamina vai ligar, o efeito da dopamina vai ser excitatório ou vai ser inibitório. Então, existem alguns mecanismos, alguns locais que têm receptores do tipo D1, receptores do tipo D2. Então, vamos supor, no núcleo estriado, no neocórtex, tem D1. Quer dizer que a dopamina, nestes locais, ela vai agir como neurotransmissor excitatório. Já, se pegar a substância negra, o receptor de dopamina que tem na substância negra é D2. Então, a dopamina que vai ligar nesse receptor, ela vai ter ação na substância negra como neurotransmissor inibitório. Como é que eles funcionam? Então, daí nós vamos lembrar de aulas anteriores, quando a gente falou de sinalização celular. Isso daqui é um receptor de membrana. O neurotransmissor ele é o primeiro mensageiro. Depois que liga no receptor de membrana, tem toda aquela interação com proteína G, ativação de enzimas, até produzir o segundo mensageiro. Produzindo o segundo mensageiro, vai alterar a condutância de um canal de íon e vai mudar o potencial de membrana. Depois que a dopamina é formada, como é que vai formar o homovanilato, que é a forma de se jogar fora o produto de decomposição da dopamina? Existem enzimas do tipo monoamino-oxidase que transformam a dopamina num aldeído derivado da dopamina. Então, esse radical aqui, ele é modificado. Depois tem uma outra enzima aldeído desidrogenase que ela vai modificando a dopamina até chegar em homovanilato. Qual a outra possibilidade?
a enzima do tipo catecol-metiltransferase, a CONT, que ela também degrada a dopamina, depois tem a ação da MAO, então tem uma primeira etapa com essa enzima, uma segunda etapa com a enzima MAO, até a aldeído desidrogenase chegar no homovanilato. O homovanilato, portanto, é um composto que consideramos como catabólito. Não tem função no nosso corpo. Esse homovanilato, ele é degradado, ele é eliminado pela urina. Então, o produto final do catabolismo, que é o homovanilato, ele é secretado, ele é jogado na constituição da urina para a gente poder eliminar. Então, isso que eu disse anteriormente, se quisermos saber se o indivíduo está produzindo a quantidade certa de dopamina, a forma de se verificar isso é dosando quanto tem de homovanilato na urina. Na doença de Parkinson, existe falta, uma das coisas que existe é falta do neurotransmissor dopamina. Uma primeira possibilidade é dar para esse indivíduo L-dopa e carbidopa. Então, fazer uma medicação com L-dopa. Segunda possibilidade é tratar o indivíduo com Parkinson com deprenil. O que é o deprenil? Deprenil é o inibidor dessa enzima MAO. Então, o deprenil ele vai inibir a degradação de dopamina. Consequentemente, voltando um pouquinho no slide anterior, se a degradação de dopamina está inibida, vai sobrar dopamina para poder ser liberada na fenda sináptica, para agir sobre o receptor de membrana e ter o efeito esperado. Então, é como se o indivíduo tivesse pouca síntese de dopamina. Então, evita-se que ela seja decomposta, de tal forma que ela pode ficar mais tempo na fenda sináptica e ter ação mais intensa. Bom, a partir da dopamina, por diferentes reações, ocorre a síntese da norepinefrina e da epinefrina. Até um tempo atrás, norepinefrina era denominada de noradrenalina e epinefrina era denominada de adrenalina. Como que ocorre essa síntese? A dopamina, por ação da enzima dopamina beta-hidroxilase, ela é convertida em norepinefrina. Essa enzima dopamina beta-hidroxilase, para ter atividade, ela precisa da coenzima ascorbato ou vitamina C. Então, aí está uma das necessidades de ingestão de vitamina C, para poder tornar essa enzima ativa, para podermos transformar dopamina em norepinefrina. A partir da norepinefrina, por ação da enzima feniletanolamina N-metiltransferase, ocorre a síntese de epinefrina. Então, concluindo, no neurônio pré-sináptico, a partir do aminoácido tirosina, pode ocorrer a síntese de L-dopa, numa segunda etapa dopamina, numa outra etapa noradrenalina ou norepinefrina, numa outra etapa epinefrina. Mas, e se parar em noradrenalina, norepinefrina? Essa norepinefrina, do mesmo jeito que eu falei anteriormente para a dopamina, ela é armazenada em vesículas. Essas vesículas, elas se fundem com a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico. Liberada, a noradrenalina é liberada na fenda sináptica. Nos neurônios pós-sinápticos tem proteínas receptoras dessa noradrenalina e especificamente aqui não é um mecanismo dependente de proteína G, porque a molécula receptora da noradrenalina ela já é um canal de íons. Então a noradrenalina ela vai ligar num canal de íon, mudando a condutância desse canal. Então, o canal ele pode mudar, se ele estava fechado, ele fica aberto e vice-versa, de tal forma que o efeito no neurônio pós-sináptico é decorrente da mudança de polaridade da célula. Depois que a noradrenalina fez o efeito aqui no neurônio pós-sináptico, ela tem que ser degradada. Como é que ela pode ser degradada? Ela pode voltar para o neurônio pré-sináptico. Voltando nesse neurônio pré-sináptico, ela pode ser degradada do mesmo jeito que eu falei para a dopamina, por enzimas da classe MAO. Como elas também podem ser reutilizadas, rearmazenadas em vesículas e serem reaproveitadas.
Bom, como é que é a degradação de noradrenalina ou norepinefrina? Bem semelhante ao que a gente falou na etapa anterior. Tem a enzima MAO, que vai transformar a noradrenalina num aldeído. Esse aldeído, por duas possibilidades, eles podem ser convertidos em dois compostos diferentes. As enzimas da classe CONT vão transformar esses compostos neste, se vier por este caminho, ou nesse aqui, se vier por esse. Então, em vanilmandelato ou em metoxihidroxifeniletilenoglicol. Bom, qual outra possibilidade? Outra possibilidade é a norepinefrina, por ação da enzima CONT, formar esse composto aqui. E este composto, por ação enzimática, chegar nos mesmos dois anteriores. Bom, e a epinefrina? A epinefrina ela é sintetizada a partir de noradrenalina. E ela também vai ter uma ação no neurônio pós-sináptico, tudo do mesmo modo que eu falei para a norepinefrina. E também pode ser degradada. Então, ela é degradada formando metoxihidroxifeniletilenoglicol e vanilmandelato. O que tem isso de interessante? Que esse composto aqui, já existe técnica para se determinar quanto que ele tem na urina. Do mesmo modo que esse composto aqui também já dá para ser quantificado na urina. Significa assim que se o indivíduo tiver alguma alteração na síntese de norepinefrina ou na síntese de epinefrina, dá para se dosar a quantidade de fenilmandelato na urina do indivíduo e descobrir se tem alteração na epinefrina e norepinefrina. Tudo bem? Complicado um pouco, né? Mas aí a gente vai conversar no chat ou em aula presencial para tentar melhorar isso. De qualquer modo, eu fico à disposição depois para vocês irem questionando. Mudando um pouco de foco, não mais falando das catecolaminas, agora a gente vai falar do neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina ela é sintetizada no neurônio pré-sináptico através da colina, que é uma molécula que a gente ingere, com acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A é um composto que é formado no metabolismo, tanto de carboidrato, como de lipídio, como de aminoácido. Então, a acetilcoenzima A reage com a colina, numa reação catalisada pela enzima colina-acetiltransferase, e forma o neurotransmissor acetilcolina. Exatamente como nós falamos para os neurotransmissores anteriores, essa acetilcolina ela é armazenada em vesículas. Quando necessária, a vesícula se funde com a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico e o neurotransmissor acetilcolina ele é liberado na fenda sináptica. No neurônio pós-sináptico tem uma proteína, que é o receptor. Essa proteína ela reconhece a acetilcolina e todo o mecanismo intracelular no neurônio pós-sináptico vai ocorrer. Passado um tempo, essa acetilcolina ela tem que ser degradada para parar o efeito desse neurotransmissor. Então, existe uma enzima, acetilcolinesterase, que ela degrada a acetilcolina, parando o efeito da acetilcolina. Vamos melhorar isso um pouquinho mais para frente. Quais são os receptores de acetilcolina? Então, voltando, ela é liberada na fenda sináptica e tem que ser reconhecida por uma proteína que tem na membrana do neurônio pós-sináptico. Quais são esses receptores? Existem vários tipos. Podem ser receptores muscarínicos ou receptores nicotínicos. Qual a diferença dessas duas classes de receptores? Se os receptores forem muscarínicos, o neurotransmissor liga no receptor e essa proteína receptora ela vai interagir com a proteína G. A proteína G vai ativar uma enzima que vai formar o segundo mensageiro e esse segundo mensageiro vai modificar a condutância da célula do neurônio pós-sináptico. Mas e se for um receptor de membrana nicotínico? Daí não precisa de proteína G. Daí o receptor de membrana já é o próprio canal de íon.
E o neurotransmissor ligando nesse canal de íon já vai mudar a condutância da célula. Falando ainda de muscarínicos, por que ele é dividido ou subclassificado? Depende do efeito depois que liga na proteína G. Chamamos de muscarínicos M1 e M4 quando o efeito da proteína G é inibir a enzima adenilato ciclase. M2 e M3 é ativar a fosfolipase C. E M5 é inibir a adenilato ciclase acoplada à fosfolipase C. Se tiver com alguma dificuldade em entender isso, sugiro que vocês voltem na aula que nós estudamos mecanismos de condutância, mecanismo de transmissão de sinal pela célula, que daí vai ficar mais fácil lembrar o que é proteína G, o que é adenilato ciclase, fosfolipase e assim em diante. Que tem naquela aula, inclusive, é um slide parecido com esse. Aqui tem uma proteína de membrana, aqui tem um primeiro mensageiro. Que é o primeiro mensageiro nessa aula de hoje? É o neurotransmissor. O que é essa proteína de membrana? É o receptor do neurotransmissor. Então, suponham que o neurotransmissor, que o primeiro mensageiro seja acetilcolina. Vai ter uma proteína na membrana que vai reconhecer a acetilcolina. Se essa proteína de membrana ligando na acetilcolina, ela ativar a proteína G, essa proteína G ativar uma enzima, essa enzima levar à produção de um segundo mensageiro, vamos estar falando de um receptor de membrana do tipo muscarínico. Aí, o que é o M1 e o M4? É quando essa enzima aqui for adenilato ciclase, e ela for inibida por todo esse mecanismo aqui ativado pela proteína G. Aí, quando é M2 ou M3? Quando essa enzima for a fosfodiesterase e ela for ativada por esse mecanismo aqui, quando a acetilcolina ficar ligada ao receptor. Quer dizer, então, que aqui está sendo representado o neurônio pré-sináptico, aqui o neurônio pós-sináptico e nesse intervalo a fenda sináptica. No neurônio pré-sináptico existe a síntese do neurotransmissor acetilcolina. Esse neurotransmissor acetilcolina, ele é armazenado em vesículas. As vesículas, elas se fundem na membrana do neurônio pré-sináptico. E o neurotransmissor, ele é liberado na fenda sináptica. E o que ele vai fazer? Ele vai interagir com o receptor de membrana. Se esse receptor de membrana já for um canal de íon, então esse receptor é nicotínico. E se fosse daquele tipo que eu falei no slide anterior, que precisasse de vitamina C, então ele era muscarínico. Tudo bem até aí? Bom, se tiver em repouso a célula, significa não precisa da ação da acetilcolina. A condutância ou as cargas dessa célula, elas estão negativa internamente, positiva externamente, o potencial de repouso, o potencial é mantido no valor de repouso. Bom, e quando é que vai haver o estímulo para que o neurotransmissor saia na fenda sináptica? Quando ocorrer a abertura de canais de sódio ou de cálcio que tem carga positiva. Despolariza esse neurônio pré-sináptico. Aumenta a quantidade de cálcio no neurônio pré-sináptico. Esse aumento da quantidade de cálcio de despolarização é que vai fazer com que a vesícula, carregando acetilcolina, se funda com a membrana plasmática da célula. Aí ela é liberada na fenda sináptica e liga no receptor. Depois que ligou no receptor, depois que o efeito no neurônio pós-sináptico aconteceu, a acetilcolina ela tem que ser degradada. Então aqui tem duas etapas. Primeiro a síntese. Colina reage com acetilcoenzima A, por ação da enzima colina-acetiltransferase e forma o neurotransmissor acetilcolina. Isso é a síntese.
Esse neurotransmissor é armazenado em vesículas, quando necessário, que tem um aumento de cálcio, ele é liberado na fenda sináptica, combina com o receptor de membrana. Em seguida, ele tem que ser degradado, inativado. Então, existe uma outra enzima, acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina, formando acetato e colina. Essa colina, ela pode ser reaproveitada para começar uma nova síntese de um outro neurotransmissor. Na doença de Alzheimer, que tem deficiência de acetilcolina no cérebro, uma das possibilidades é tratar o indivíduo com inibidor da enzima acetilcolinesterase. Então, tem um medicamento que chama tacrina, que ele vai inibir essa enzima. Inibindo essa enzima aqui, a acetilcolina formada, ela demora mais tempo para ser degradada. Então, vou voltar um pouquinho. A acetilcolina é liberada aqui para poder agir no receptor de membrana do neurônio pós-sináptico. Depois ela é degradada. Se eu inibir o processo de degradação, mais tempo a acetilcolina vai durar aqui na fenda sináptica para continuar excitando o neurônio pós-sináptico. Vamos falar agora de um outro neurotransmissor. Espero que vocês aí estejam conseguindo seguir. Mas se não tiverem, dá uma pausa nesse momento, porque eu vou começar um outro neurotransmissor, dá para dar uma relaxada antes, né? O próximo neurotransmissor é da classe das aminas, chama serotonina. A serotonina, que está aqui em cor de rosa, ela é sintetizada a partir do aminoácido triptofano. Então, o aminoácido triptofano, por ação da enzima hidroxilase, ele recebe essa hidroxila. Ele é transformado em 5-hidroxitriptofano. Em seguida, por ação de uma enzima descarboxilase, esse radical carboxílico é retirado da molécula e ocorre a síntese da serotonina. Do mesmo jeito que conversamos sobre os neurônios anteriores, sobre os neurotransmissores anteriores, esse neurotransmissor ele é armazenado em vesícula, a vesícula se funde com a membrana plasmática da célula pré-sináptica, vai para a fenda sináptica e age sobre o neurônio pós-sináptico. Como também, depois que houve a atuação desse neurotransmissor, ele tem que ser degradado, bem parecido com as outras que eu mostrei, né? Como é que ele é degradado? Também tem as enzimas da família MAO, que transforma o neurotransmissor serotonina em 5-hidroxiindolacetato. Só que existe para esse neurotransmissor uma outra possibilidade, bastante interessante nesse momento. Está sendo muito comentado isso. Esse neurotransmissor ele pode ser transformado em melatonina. Então, seria assim. Tem a síntese do neurotransmissor, serotonina. Uma das possibilidades, a degradação desse neurotransmissor, formando 5-hidroxiindolacetato, que joga fora, é um catabólico. Ou outra possibilidade, é a transformação da serotonina lá na glândula pineal em melatonina. Então, uma primeira enzima, acetiltransferase, transforma a serotonina em N-acetilserotonina. Numa segunda etapa, a hidroxilindol transforma o N-acetilserotonina em melatonina. Por que isso está sendo tão comentado atualmente? Porque a melatonina está sendo descoberta nesse momento como uma molécula com muitas funções. Originalmente, acreditava-se que a melatonina tinha a função de acarretar, de induzir o sono. É verdade isso, mas além disso, inúmeras outras funções estão sendo atribuídas à melatonina. Pensando nessa função de induzir ao sono, essa melatonina aqui, ela é produzida a partir da serotonina e a serotonina, voltando um pouquinho, é produzida a partir do aminoácido triptofano. Então, por isso que pessoas com insônia normalmente ingerem alimentos ricos em triptofano antes de ir deitar. Porque o triptofano do alimento
que tem em leite, em iogurte, queijo branco, nesses alimentos aqui. O triptofano do alimento é convertido em serotonina e, se ficar com os olhos fechados, se não tiver a interferência da luz, essa serotonina vai ser convertida em melatonina. Então, mais ou menos um esquema assim, né? Esse slide está dividido nessa parte aqui, que é o que ocorre quando está no escuro, e nessa parte aqui, que ocorre quando está no claro. Então, a síntese de serotonina a partir de triptofano, essa serotonina, se tiver no claro, ela vai levar ao efeito no neurônio pós-sináptico e depois ser degradada. Aí, se tiver no escuro, essa serotonina vai ser ativado um processo que depende da norepinefrina. Esse processo vai ativar com que a serotonina seja convertida em melatonina. E essa melatonina vai induzir ao sono. Por que na luz isso não ocorre? Porque na luz, o neurônio adrenérgico, que leva à produção de norepinefrina para induzir esse processo, ele é inibido pela luz. No escuro, esse neurônio adrenérgico vai estimular a enzima N-acetiltransferase para ocorrer a síntese de melatonina. Mudando de neurotransmissor de novo. Se quiser dar uma paradinha, é hora de tomar uma água aí, hein? O outro neurotransmissor que nós vamos falar é a histamina, está aqui em cor de rosa. A histamina ela é sintetizada no nosso organismo a partir do aminoácido histidina. Então, o aminoácido histidina, por ação da enzima histidina descarboxilase, é transformado em histamina. A histamina, duas possibilidades de inativação depois que ela é liberada na fenda sináptica. Então, vejam bem, todos têm o mesmo mecanismo. Ocorre a síntese no neurônio pré-sináptico, os neurotransmissores são armazenados em vesículas, essas vesículas se fundem com a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, o neurônio é liberado, o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, daí ele interage com uma proteína receptora do neurônio pós-sináptico e ocorre o efeito do neurotransmissor no neurônio pós-sináptico. Depois disso, esse neurotransmissor tem que ser degradado, inativado. Existem duas possibilidades, dependendo do local onde esse neurotransmissor estiver agindo. Ele pode sofrer a ação de uma enzima diamina-oxidase, depois de uma outra enzima aldeído desidrogenase, e chegar no imidazol. Ou ele pode sofrer a ação de uma enzima metiltransferase, depois aquela sequência de enzimas que eu mostrei no outro slide, que é a MAL, a aldeído, e chegar nesse composto aqui, metilimidazol. Qualquer um dos dois são eliminados do nosso organismo, não tem função. Um próximo neurotransmissor é o glutamato. O glutamato ele tem uma característica interessante que ocorre uma síntese conjunta dependendo de reações entre duas células. Então, as células da glia participam junto com os neurônios para poder ocorrer a síntese desses neurotransmissores. Então, o glutamato é um aminoácido daqui. Agindo como neurotransmissor, ele é armazenado em vesículas, se funde com a membrana do neurônio pré-sináptico, é liberado na fenda sináptica, então essas bolinhas aqui. Daí ele vai interagir com a proteína receptora que tem no neurônio pós-sináptico e o efeito vai acontecer na célula pós-sináptica. Bom, mas e daí esse glutamato? Esse glutamato ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reintroduzido na célula de origem, como também esse glutamato, ele pode ser captado pelas células da glia. Na célula da glia, o glutamato, por ação da enzima glutamina sintetase, é convertido em glutamina.
A glutamina sai das células da glia, tem transportadores específicos para voltar para o neurônio pré-sináptico. No neurônio pré-sináptico, a glutamina é convertida em glutamato, glutamato armazenado em vesículas ou liberados diretamente para a fenda sináptica. Quer dizer que seria assim, ó. Suponha que isso aqui está representando o neurônio pré-sináptico. Aqui, células da glia. E aqui o neurônio pós-sináptico. Aonde que quer ter o efeito do glutamato? No neurônio pós-sináptico. Então, o próprio glutamato ele pode sair do neurônio pré-sináptico, atingir a fenda sináptica e agir sobre o neurônio pós-sináptico. Foi o que eu mostrei no slide anterior. Mas também, ainda no neurônio pré-sináptico, o glutamato pode ser convertido no neurotransmissor GABA. Tem uma enzima, glutamato descarboxilase, que retira esse radical carboxílico do glutamato e converte o glutamato em GABA. O GABA vai para a fenda sináptica, vai ser reconhecido por receptores pós-sinápticos, agir no neurônio pós-sináptico e depois ele tem que ser inativado. A inativação do GABA é feita com a entrada desse GABA nas células da glia. Nas células da glia, o GABA vai ser reconvertido a glutamato, o glutamato vai se transformar em glutamina para de novo ir para o neurônio pré-sináptico. Então, voltando um pouquinho, o glutamato por si só pode ser um neurotransmissor. Então, o próprio glutamato vai para a fenda sináptica e age como neurotransmissor. Como? O glutamato pode sofrer a ação de uma enzima e se transformar num outro neurotransmissor, que é o GABA. Aí o GABA é que vai para a fenda sináptica para agir sobre o neurônio pós-sináptico. Como são os receptores de GABA? Então, aqui está o neurônio pré-sináptico, onde o glutamato, por uma ação de uma enzima específica, é transformada no GABA. O GABA é armazenado em vesículas. Essas vesículas, elas contendo o GABA, elas se fundem com a membrana plasmática da célula. E o GABA, que está aqui com essas bolinhas verdes, ele é liberado para a fenda sináptica. Depois que ele cai na fenda sináptica, ele vai encontrar uma proteína receptora de membrana. Essa proteína receptora de membrana já é um canal de íon. Então, o GABA vai se ligar num canal e mudar a condutância do íon. Existem duas possibilidades. O GABA, que aumenta a condutância de cloreto, então aumenta o transporte de cloreto quando o GABA está ligado aqui. Ou o GABA, que inibe a nilatociclase e afeta os canais de cálcio, potássio e sódio via proteína G. Quer dizer que esse mecanismo aqui, ele primeiro, o GABA estimulou a proteína G e todo o mecanismo que a gente já conhece, proteína G, ativação de enzimas, segundo mensageiro, para depois mudar a condutância do canal de carga positiva. Então, quer dizer que o GABA ele tem tanto receptores nicotínicos como receptores muscarínicos. Aí, dependendo de como é esse receptor do GABA, o efeito do GABA vai ser inibitório ou vai ser excitatório. Alguns medicamentos, como ansiolíticos e barbitúricos, aumentam o efeito de GABA no receptor inibitório. Bom, quase terminando, ainda tem alguns aminoácidos que agem como neurotransmissor, que é a glicina. Do mesmo jeito que os anteriores, ela é liberada na fenda sináptica, tem um receptor. Esse receptor vai mudar a condutância do neurônio pós-sináptico. O glutamato, que nós já falamos, que também é um aminoácido e que age como neurotransmissor e que tem os receptores específicos. E ainda tem peptídeos que podem agir como neurotransmissores.
alguns bastante conhecidos, ou pelo menos vocês já ouviram. Encefalinas, que são peptídeos que aliviam a dor e também dão uma sensação de euforia. Encefalina é um peptídeo formado desses aminoácidos aqui ou desses. Então, aqui embaixo tem uma lista que significa cada sigla. Então, o Y, cadê o Y? Uau. Não tô achando o Y. Bom, sei lá. O G é a glicina. O F, fenilalanina, tá em algum lugar aqui, fenilalanina. Ah, tirosina é o Y, vixe, disfarce. O L é a leucina. Então, a junção desses aminoácidos caracterizam a molécula do neurotransmissor denominado de encefalina. Ou a outra possibilidade, essa daqui, trocar a leucina pela metionina. Um outro neurotransmissor que também dá essa sensação de bem-estar, de euforia, de eliminação da dor é a endorfina. Está sendo bastante comentado esse neurotransmissor porque a atividade física leva à síntese de endorfina, né? O que é uma endorfina? É um peptídeo formado de todos esses aminoácidos aqui. Então, novamente, essas letras caracterizam o aminoácido. E esse sinalzinho que eu coloquei na frente de algumas letras é porque são aminoácidos essenciais. Então, recuperando o que nós já estudamos na aula de aminoácidos essenciais são aqueles que precisam ser ingeridos. Quer dizer, então, que nós precisamos ingerir a fenilalanina, a metionina, a tirosina e todos os que estiverem com essa marca para conseguirmos fazer a síntese da endorfina, para conseguir sintetizar o neurotransmissor endorfina. Se a dieta for pobre nesses aminoácidos considerados essenciais, o indivíduo também vai ter dificuldade na síntese desses neurotransmissores. Bom, encerrando, aqui são as referências que eu utilizei para montar essa aula. E eu sei que é uma aula bastante diferente das outras, né? Muita novidade. Com certeza também é uma aula que, para se entender, precisa ver essa matéria na fisiologia, que é quando se fala o mecanismo e a função dos neurotransmissores. Então, a função da bioquímica é efetivamente falar a química do neurotransmissor. Mecanismo de ação, daí é na fisiologia. Eu estou à disposição, qualquer coisa vocês podem perguntar, mandar perguntas ou conversarmos no chat. Obrigada!